maldição do Anel. 1500 anos atrás, grande parte da Europa havia abandonado suas próprias crenças e se convertido à religião cristã. Apenas ao norte, as pessoas mantiveram os deuses de seus ancestrais. O mais poderoso desses deuses era Odin. Ele reinava entre as estrelas em Valhalla, e seus corvos lhe forneciam sabedoria e memória. Mas enquanto a chama dos antigos poderes se esvaecia, surgiu uma admirável lenda que arrebatou os corações das pessoas. Falava de um ferreiro que matou um dragão poderoso e conquistou um lendário tesouro: o ouro do dragão. Não vou deixar você. Siegfried! Preste something! Siegfried! Meu filho! Agora pronto! Meu irmão sempre fica olhando por mim. O que vamos fazer? Devemos atravessar aqui, Lisa. Vejam! Ali! Ali! Siegfried, segure-se. Segure-se.
pouco cedo para nadar. Quem é você? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Não consigo me lembrar. Doze anos depois. O que vê? Seja paciente, filha. O poder de Odin está nas runas. Elas nunca mentem, mas não deve precipitá-las. Albera, não me faça esperar. Fogo descerá do céu muito em breve. Estou tão longe de casa. Que destino eu poderia ter aqui? Após o fogo, um homem virá. Um homem tão forte quanto você. A força do guerreiro vai se equiparar à sua. E ele até mesmo vai superá-la em combate. Ninguém jamais fez isso. Nenhum outro jamais fará. Devemos ancorar. Vai anoitecer. Veja aquela pálida vereda de luz. É a estrada para Valhalla. Eu queria poder vê-los sentados lá em cima. Todos os grandes heróis à mesa com os deuses. E eles estão zelando por nós mortais. Mas por que se importam conosco? Eles precisam de nós tanto quanto precisamos deles. Vamos lutar ao lado deles quando as forças do mal nos atacarem. Como saber o que querem que façamos? Eles traçam nosso destino em todos os sinais no céu. E se eles virem lá de cima que fazemos alguma coisa que seja ruim para nós, eles ficam furiosos. Dizem que o Deus dos cristãos é de misericórdia. Os cristãos são um povo muito estranho. Os deuses vão para a guerra. Eu quero ver mais de perto. Não vá, não vá. Não devemos interferir com os deuses.
Você é a mulher da embarcação. E você é o homem da ferraria. Domador do fogo e dos elementos. Talvez possa me dizer o que é aquilo. Algum tipo de metal estranho. Eu nunca vi nada assim. Imagine a arma que se pode forjar com ele. E esse metal é a razão pela qual veio aqui? Não. Você é. Não se incomode com ele, ferreiro. Me diga uma coisa. Acredita em destino? Por quê? Nós dois recebemos um sinal que nos trouxe juntos até aqui. O sinal foi tão grande que o país inteiro viu. Os únicos aqui somos você e eu. Hoje, as runas prometeram me levar ao homem cuja força seria tão grande quanto a minha. E você me derrotou. Eu apenas a derrubei na luta. Ninguém jamais havia feito isso. Até agora. Como você vê, estávamos destinados. Por que não fica aqui comigo? Ah, Eric, eu adoraria. Mas assim como você, eu tenho deveres a cumprir. Esperarei por você. E onde eu vou encontrá-la? Na Islândia. Mas pode ter mais do que uma Brunhilde na Islândia. Não mais de uma que seja rainha. Você é a rainha da Islândia? Sim. Isso faz diferença? Não. Não para o que eu sinto por você. Que bom. Porque não importa o que aconteça, eu o amarei para sempre. Eu prometo a você que irei. Os deuses quiseram que isso acontecesse. Mas eu sou um ferreiro e ela é uma rainha. Ao norte há muitas histórias de ferreiros que se tornaram reis. Mesmo? Sempre houve coisas diferentes em você, filho.
Talvez ela tenha sentido. Me leve em sua viagem a Burgundy este ano. Por quê? Talvez o rio explique o que aconteceu antes de você me encontrar. Você nunca teve curiosidade sobre isso? Eu não sei nada a meu respeito. Eu nunca deixei a ferraria. E agora eu sinto que devo. Vamos preparar o barco. Partiremos amanhã de manhã. Obrigado. Obrigado, pai. O que é aquilo? É uma guerra? Tudo indica que sim. Mas quem é o inimigo? O rei Gunther está em paz com os saxões. Aqui em cima, Alberic, Lord Hagen. eu estou vendo que você não mudou nada. E nem você, Hagen. Recebi seu recado. O que você quer agora? Fafnir, o dragão, despertou. Você deve convencer o rei Gunther a reunir os melhores guerreiros e matar Fafnir. Por que eu colocaria suas vidas em risco e a minha? Eu não me importo com o dragão. Você não diria isso se soubesse o que foi escondido na caverna dele. Diga. A antiga reserva de tesouro dos Nibelungos. Vive falando nele desde que baniram você por tentar roubá-lo. Agora quer que eu acredite que o tesouro está aqui? O dragão estava dormindo em cima dele. Então desperdiçou anos da vida mortal com que amaldiçoaram você e o tesouro estava embaixo do seu nariz o tempo todo. Que engraçado. Você não vai rir quando o tiver visto. Você nunca sonhou com tamanha soma de ouro e joias. Mas por que eu ajudaria você e não ficaria com o tesouro inteiro? Conhecemos um ao outro muito bem, você e eu. Um pouco do meu sangue corre em suas veias também. Não se atreva a falar nisso. Você sabe que é verdade. Cala tua boca. Eu sei que se envergonha de onde você veio. Mas lembre-se de quantas vezes eu ajudei você com minha mágica. Podemos ajudar um ao outro agora. Vai! Que pássaro bonito. Devolva, ele pertence a mim. Qual é o nome dele? Armínio. Igual ao do grande herói que afugentou os romanos do país.
Isso mesmo. Mas agora me devolva, garoto. Quem você está chamando de garoto? Garoto. Eu sou o irmão do rei. Chamo homens comuns da forma que eu quiser. Ah, ouviu isso? O quê? Como é? Ah. Ele disse que eu não sou um homem comum, e sim o domador do fogo e dos elementos. E é assim que você deve me chamar. Tentemos de novo. Pare com essa tolice. Devolva o falcão ao príncipe. Agora! Eu esperava que não desistissem tão fácil. Eu faço outra pra você. Eivin! Oh, Lord Dankmore. Estávamos à sua espera. Fico contente por ter chegado bem. Nós vimos a devastação ao passar pelo rio. É um dragão. Fafnir, eles o chamam. O monstro surgiu do nada e começou a matar. Destruir tudo. Eu diria ao rei que o senhor está aqui. Obrigado. Muito obrigado. Veja esta aqui. É ainda melhor. Vê-se que entende de lâminas, meu rei. Forjadas e malhadas por meu filho aqui. É bem balanceada para se fazer mover com uma extensão do seu braço. Aprendeu bem o seu ofício. Obrigado, meu rei. Eu sempre disse que não existe melhor fabricante de arma na Terra. Eivin, você chegou bem na hora. Preciso do seu melhor ferro para ajudar meus homens a combater o dragão. Irmão, com esta espada eu poderia combater o dragão ao seu lado. Deixe-me ir com você. Conhece minha resposta, Gisler. Não seria prudente colocar dois príncipes de Burgundy em perigo ao mesmo tempo. Essa criatura deve ser eliminada. Eu também peço para ir na caçada ao dragão. Essa tarefa é apenas para aqueles guerreiros mais honrados e preferidos pelo rei. Perdoe sua juventude impetuosa, meu rei. Sei exatamente como se sente. O que é que você pensou? Que o rei estaria esperando que você matasse o dragão por ele? Eu posso fazer isso. Com sua boca você pode. Veja se a temperatura está certa. Não vai me ajudar com esta? A espada é sua. Eu não lhe ensinei como se faz? Ensinou, sim. Então faça. Eu amarei para sempre.
Para a floresta de Fafnir! Que Deus nos acompanhe e nos conceda a vitória. Abram os portões! Não encare a princesa. Não é respeitoso. Não estou encarando. É ela quem está. O rei está retornando! Gunther! Gunther! O couro do dragão era duro, tal qual ferro. Nossas armas foram inúteis contra ele. Levem-no para dentro. Vamos. Ele será vingado, senhora. Eu juro. É uma obra-prima, meu filho. Como vai chamá-la? Eu não sei. Por quê? Uma espada como essa merece um nome. Então vou chamá-la de Balmang. Balmang? Foi a espada do último rei de Xanten destruída em batalha. Por que chamá-la assim? Eu gosto desse nome.
Apareça! Saia, seu verme! Fafnir, eu estou aqui!
Se você for sábio, partirá de mãos vazias. Este ouro não é para a humanidade. Ele pertence a nós. Eu acho que pertencia ao dragão. Nós somos os guardiões do ouro. O ouro que apenas nós podemos possuir. O tesouro foi nosso, até Fafnir roubá-lo de nós. Atenda ao nosso aviso, ou você também pagará. Quem são vocês? Somos os Nibelungos, o povo da névoa e crepúsculo. Você trouxe o ouro de volta para nós ao matar Fafnir, e nós lhe agradecemos. Agradecimentos sempre são bons, mas fui eu que arrisquei a minha vida para matar o dragão. Deve valer alguma coisa. Isso não vale uma simples moeda deste tesouro. Não quando vem com uma maldição. Eu não acredito em maldições. A prova está lá fora. Fafnir está morto por causa dela. Ele está morto por minha causa. E o que é isto? Este é o Anel de Nibelung. A coisa mais antiga do tesouro. Seu coração. Aquele que o possuir é o dono do tesouro. É bonito. E tão mortal para você quanto tudo aqui. Precisa mais do que palavras para me assustar hoje. Eu volto para apanhá-la em breve. Quando a maldição começar a operar, tome cuidado. Pois ela encontrará sua fraqueza e, através dela, destruirá você. Que feitiçaria é esta? Devolva! Quem é você? Eu já deveria saber. O quê? O sangue do dragão tornou sua pele impenetrável. Eu já matei o dragão. O que me impede de matar você também? A máscara mágica. Você pode ficar com ela. Ela me deu sua aparência. Para que eu preciso disto? Eu já me pareço comigo. Sim, mas com ela você pode assumir qualquer aparência que desejar. Prove. Coloque-a no rosto. Se você estiver tentando me... Você deve dizer as palavras mágicas, sombras e vapores, tudo mesmo. E você deve pensar naquele em quem você quer se tornar. Sombras e vapores, tudo o mesmo. Você está muito feio. Então devo estar igual a você? Vai me poupar? Vá. Infeliz. Mais um erro, jovem mortal. Agora você também tem a sua inimizade e a maldição. Por quê? Quem é ele? Seu nome é Alberic e ele foi um de nós. Mas a ganância surgiu em Alberic. Ele quis todo o tesouro para si, assim como você. Quando tentou roubá-lo,
Nós o banimos e retiramos sua imortalidade. E se fizéssemos um acordo? Eu levo metade do tesouro e vocês ficam com o resto. Não seria justo? Metade do tesouro, todo o tesouro, ou apenas aquele simples anel, é o suficiente para trazer toda a maldição sobre você. É tudo meu agora. Lady estabelece provas para seus pretendentes. Tais provas são quase um insulto para suas condições. Esses homens que pedem sua mão são príncipes e reis. E eu sou uma rainha, como eles. E tenho direito em minha própria terra de fazer a lei que me aprouver. Eu sei, mas... Então diga que a rainha da Islândia se casará com um homem que passar nas provas que ela estabelece e que possa derrotá-la em um único combate. Mas nenhum homem pode esperar ter sucesso em tais tarefas, Majestade. Um homem terá sucesso. Um homem vai se casar comigo. E eu conhecerei esse homem assim que eu o vir. Podem ir. Está pensando no homem que conheceu na noite em que a estrela caiu, não está? O ferreiro. Tenho pensado naquele homem desde então. E não me casarei com ninguém mais, Ralbera. Nem com um príncipe, nem com um rei, nem com o próprio imperador de Roma. E se o seu belo fabricante de espadas aparecer? E então? Está certa de que ele é forte e bravo bastante para passar em qualquer teste? Ele já conseguiu me derrotar uma vez. Apenas ele me derrotará de novo. As runas não mentem. Exterminador de dragões agora que não há mais dragões a matar. Ele volta para sua ferraria. Com todo o ouro que trouxe da caverna do dragão, não precisa trabalhar. Mas meu pai me ensinou a arte de transformar carvão e minério em ferro, e eu gosto de fazer isso. Derrota dragões com ferro, mas conquista donzelas com ouro. Mas quantas? Uma? Duas? Uma dúzia? Nenhuma. Meu coração já está prometido. Ah. E quem é a feliz dama? Alta e estirpe ou não? Alta, eu acho. Ou receio. Talvez alta demais. Talvez ela não saiba que você a ama tanto. Qualquer tipo de arranjo pode ser feito para tão grande herói. Eu a conheceria? Não. Ela vive tão longe. Então, a quem pertence seu coração? É casada? Não, eu não sou. Eu só me casarei um dia se for por amor.
Eles incendiaram cidades e tomaram nosso povo como escravo. Temos vivido em paz com os reis gêmeos por quase 10 anos. Sim, mas por grande parte desses 10 anos, as finanças de Burgund não contavam com o tesouro de Fafnir. A ganância negará qualquer tratado. Qual o tamanho do exército deles? 4, talvez 5 mil homens. Podemos igualar em número. Eles estão em movimento. Não importa. Mandem mensageiros às cidades. Reúna o nosso exército. Vamos partir agora. Meu rei, Éric o Ferreiro não deve obediência ao senhor, mas matou Fafnir em seu nome. Se ele concordar em se juntar ao exército, isso certamente encorajaria nossos guerreiros. E desencorajaria o inimigo. Enfrentar um homem que matou um dragão sozinho não daria tempo para ninguém pensar. Ordene, não, peça que ele acompanhe a frente Burgund. Irmão, eu também Gisler, quero... eu honro sua intenção, mas não se trata de glória. Se não voltarmos, você deve viver para defender Burgund e nossa irmã. Enquanto isso, seguiremos. Deixe-me falar com eles, meu rei. Não. Eu jamais permitirei isso. Vamos combatê-los juntos. É o meu tesouro, meu rei. E eu sinto que já se derramou sangue demais sobre ele. Meu rei, se o exterminador pode ajudar a evitar mais derramamento de sangue, então permita. Se fracassar, atacaremos. Mais um mensageiro. Soube que quer uma coisa que me pertence. Eu sou o senhor do ouro do dragão. Se o quiser, esteja à vontade para tentar pegá-lo. Mas terá que me enfrentar primeiro. Grandes palavras para um ferreiro. É preciso muito mais que ouro para um homem enfrentar o rei. E é preciso mais do que uma coroa para fazer um homem ser um rei. Você não passa de uma peste Burgund. Pestes andem. Foram vocês que mataram meu pai!
Eu sou Siegfried, filho de Sigmund, rei de Xanten. Foram derrotados e seus reinos serão divididos entre os reis de Bergen e Xanten. Eu devia matar os dois pelo que fizeram, mas isso não me daria nenhuma satisfação. Agora sumam da minha vista. Eu quero ligado à casa de Bergen para sempre. E o que tem em mente, meu rei? Minha irmã se casará com Siegfried de Xanten. E eu sei que você não vai achar isso difícil demais de arranjar. Agora vão! Pai, eu acordei finalmente. Finalmente sei quem eu sou. Sou um rei e espero ser digno de uma rainha. Venha para a Islândia, meu amor, e descubra. Em breve, meu amor. Mas eu ganhei um poderoso tesouro e eu quero levá-lo para você. Siegfried, você é o único tesouro que eu posso desejar. Rápido, meu amor. Eu estou aguardando. Agora você me chamou. O que você quer? Siegfried pretende levar o tesouro de volta para o castelo de seu pai em Xanten. Ele precisa ser impedido. Pelo que eu ouço, um exército inteiro não poderia detê-lo. O rei Gunther o quer ligado à casa de Bergen por meio do casamento com Kriemhild. Mas existe outra mulher. O que tem em mente? Um dos seus encantamentos, feitiços ou poções. E se ele puder esquecer repentinamente o outro amor e achar a princesa atraente... Assim o tesouro permanece onde está. Eu acho que posso ajudá-lo se o preço for justo. O que você quer? Aquele garoto tirou uma coisa de mim. É uma espécie de máscara. O homem que sabe seu segredo pode se parecer com qualquer outra pessoa. Siegfried conhece o segredo. Interessante. Me traga a máscara de volta e a poção é sua. A poção primeiro, ladrão. Tendo prova de que funciona, lhe darei sua máscara. Você a terá depois de amanhã, meu filho. Jamais me chame assim. Mas você é meu filho. Se matar você mudasse isso, eu teria feito há muito tempo. Homem guarda-lua. Homem guarda-lua. O coração vagueia. O coração vagueia. Doce lembrança desaparece. Doce lembrança desaparece. O coração esfria. O coração esfria. Bebendo a corrente fria. Bebendo a corrente fria. Novo amor se torna mais doce. Novo amor se torna mais doce. Amor passado é uma lembrança. Amor passado é uma lembrança. Definhado e velho. Definhado e velho. Contra o poder da poção, nada prevalece. Nada prevalece. Fel nem prata.
Pai? Pai! Pai! O que houve? Está doente? Se velhice é uma doença, sim. Não diga isso, é que você trabalhou por muito tempo. Mas você não precisa trabalhar mais. Temos muito ouro, pai. Não me tentes com ouro, filho. Ferro é o meu metal. Só está cansado, pai. Vou lhe trazer alguma coisa para comer e beber. Pai, ainda pode me chamar assim? Seu verdadeiro pai foi um rei? Sabia. Eu suspeitava. Eu vi a marca da Casa Real em sua túnica. E depois eu soube que os reis gêmeos estavam procurando o filho desaparecido, mas nunca o encontraram. Porque você me deu outro nome para me proteger. Seria uma mentira dizer que essa foi a única razão. Eu nunca tive uma esposa, mas em você eu tive um filho. Isso foi uma grande alegria, ser um pai. Seu pai. E eu sempre tive orgulho de você. Eu queria que você soubesse disso. Tudo que eu sou hoje é graças ao que o senhor me ensinou. Você e sua rainha são filhos do velho mundo também. Juntos, aonde quer que o destino os leve. Eu levarei meu amor comigo a Zanten como minha esposa. Eu lhe prometo. Mas você irá comigo. Eu não tenho mais nenhuma viagem pela frente. Eu mal posso respirar, filho. Você ainda tem muito o que fazer. Tantas espadas a fabricar. Minha melhor lâmina está forjada. Não é preciso se preocupar com outras menores. Minha garganta está seca, filho. Aquela bebida que disse que ia me trazer, eu vou querer agora. Só um momento, pai. Eu já vou trazer. Pai? Pai! As feras morrem e os homens morrem. Todos que caminham sobre a terra devem morrer. Mas o verdadeiro herói nunca morre. Em nossa memória, ele viverá para sempre. Meu amor, tão perto do meu coração e da minha mente, e tão longe dos meus braços e do meu corpo. Quanto tempo mais nessa distância? Rei Siegfried de Zanten. Eu vim agradecer pela hospitalidade. Sempre foi bem-vindo. Eu sei que o tesouro trouxe a você e a seu reino infortúnio e derramamento de sangue. Por isso, peço sinceras desculpas. Por favor, Siegfried. Muitas guerras são travadas por ouro e tesouros. Nenhum exército travou batalha tendo um herói como você entre eles. Você não destruiu vidas. Você as salvou. Prestou um grande serviço ao reino de Burger. Obrigado, meu rei. Rei Siegfried, brindaria conosco antes de partir? É um vinho especial de Burgund, misturado com especiarias. A Siegfried de Zanten. Ao herói que chegou aqui um ferreiro e parte como um rei.
Rei Siegfried Rei de Siegfried Chanten. Zanten. Bom vinho. Embora as especiarias lhe deem um sabor incomum. Onde estão Gunther e Hagen? Eles saíram. Faria de novo para mim uma outra hora, mas com menos canela? É claro que sim. Mas primeiro devo confessar uma coisa. O quê? Na festa do dragão, você disse à moça mascarada que seu coração já estava prometido a outra pessoa. Então era você? Eu peço perdão. É que eu não podia dizer nada porque... Por favor. Isso não importa. Porque eu amo você. E eu não sei porque isso nunca me ocorreu. Nada importa agora. Só importa que você me ama. E que eu amo você. Onde estará o meu corvo? Estou orgulhoso que agora Pergan tenha você como cunhado. Ninguém traria mais honra a nosso reino do que você. Siegfried de Zanten. Quero tornar sua irmã minha rainha antes de retornar ao meu reino. Infelizmente, em nosso reino, a lei determina que o rei deve se casar antes de qualquer um de seus irmãos. Teremos que esperar quanto tempo? Não é tão simples assim. A rainha que eu desejo é uma linda e poderosa mulher que desafia seus pretendentes a um único combate. Até agora, ninguém provou ter força para derrotá-la. E quem é essa mulher poderosa? Seu nome é Brunhild, rainha da Islândia. Eu estive com ela. Você a conhece? Sim, sua embarcação passou pela nossa ferraria um dia. Como esquecer? É dona de uma beleza extraordinária. Mas disse que esteve com ela. Estive. Naquela noite, uma estrela do céu caiu na floresta próxima à nossa ferraria. E eu estive com ela na cratera que se formou e lutamos. Mas por quê? Eu a confundi com um saxão. Lutamos e então eu a derrubei. Confundiu a rainha da Islândia com um saxão? Como foi que ela reagiu? Ela ficou um pouco surpresa, só isso.
Siegfried, ela é a mulher com quem desejo me casar. Poderia me ajudar a conquistá-la para a Rainha de Burger? Como? Lutando com ela em meu lugar. Ela não perceberia? Não se usar sua máscara mágica. E esses poderes não devem ser mal aplicados. Siegfried é o único homem que pode derrotá-la. Rei Gunther lhe deu sua única irmã em casamento. Você não vai ajudá-lo a obter uma rainha para si? Pense, Siegfried. Se Brunhild e eu nos casarmos, você e Kriemhild podem se casar no mesmo exato dia. Eu sabia o que as carroças carregavam quando chegaram. Mas não fazia ideia de que poderia ser tão lindo. É seu. É meu. Presente de casamento para você. E este anel é o símbolo do nosso amor. Use-o até eu voltar da Islândia. Cada dia sem você será uma eternidade. Volte logo. E traga meu irmão de volta em segurança. Bem-vindo ao meu país, domador do fogo e dos elementos. Finalmente você voltou para mim. A fama do exterminador de dragões chegou aqui. Não sou eu quem vem desafiá-la, grande rainha. É o rei Gunther de Burgund quem deseja a vossa mão. Só sirvo a ele. Minha rainha, venho aqui pedir a sua mão em casamento. Travaremos um duelo de machados de 2 gumes. Se vencer, nos casaremos. Se eu vencer, isso lhe custará a vida. Se fracassar em torná-la minha esposa, morrerei com prazer. Duelaremos em 1 hora.
O exterminador de dragões não o acompanha? Está preparando a embarcação para nosso retorno. Tragam os machados. Ainda pode navegar para Burgund vivo. Reverencie meu futuro marido, o rei de Burgund. E agora da Islândia. Nobre Siegfried, desde que chegou a Burgund na forma de um humilde ferreiro, muitas coisas boas aconteceram ao nosso reino. Agora, em torno desta mesa, estão os dois homens que eu mais amo no mundo. Gisler é meu irmão de nascença. E eu ficaria feliz se você se tornasse nosso irmão de sangue. O sangue do dragão tornou minha pele impenetrável. Mas esta é uma noite de confiança. Este é o único lugar onde eu posso ser ferido. E agora vocês conhecem o meu maior segredo.
Este cálice não conterá bebida menor que o sangue da Irmandade. Ele não será levantado em brinde menor. E que aqueles que traírem essa confiança morram com desonra e com maldição. Povo de Bergen, vossa rainha! Eu lhe apresento minha irmã Kriemhild. Eu serei uma irmã para você também. Celebraremos 2 casamentos num só dia. Onde está minha máscara? Eu não terminei com ela. Você vai tê-la no tempo devido. Não foi esse o acordo, Ragnar? Eu não estou certo que funcionou. Funcionou! Funcionou! E agora você está tentando me trapacear? Talvez eu deva encontrar uma forma de ter uma pequena conversa com o rei. Não é preciso. Eu farei isso. Maldito! Rainha Brunhild? Posso ajudá-la? Eu esperei por você. Como disse que esperaria. Siegfried. O que houve? Você achou que não poderia amar uma rainha da mesma forma que amou uma estranha? Ou será que foi o ouro? Ele já esfriou muitos corações antes. Eu não sei. E quem é que sabe? Por que você me amou naquele momento e não me ama agora? Não amei. Não minta para mim. Você não pode dizer que não me amou antes. Foi sua primeira vez, ferreiro. E a minha também. E eu sabia que os deuses
o tinham enviado a mim. E eu a você. Você também sabia. Não significa nada. Eu não me lembro de ter acontecido assim. E você nunca me amou? Mesmo tendo dito que sim? Eu era só um garoto. Se é isso que traz a maturidade, eu gostaria de já ter aprendido essa lição. Mas é tarde demais. Talvez eu deva rogar que eu também possa me lembrar tão pouco do nosso amor. Porque eu nunca terei alegria de novo, até esquecer. Ou você se lembrar. Rei Gunther, aceita Brunhild como sua esposa e rainha? Aceito. E você, Brunhild, aceita meu rei como seu legítimo esposo e senhor? Aceito. Você, Kriemhild, aceita Siegfried como seu legítimo esposo e senhor? Eu aceito. Rei Siegfried, aceita Kriemhild como sua legítima esposa? Aceito. Eu agora os declaro marido e mulher. Este grande espetáculo bélico mostra nossas espadas e guerreiros em seu melhor. Eles só poderiam ser superados pela grande rainha Brunhild e o extraordinário rei Gunther. Os poucos de nós que tiveram o privilégio de viajar com o rei Gunther para a Islândia testemunharam uma demonstração de habilidade incomparável. E o rei Gunther foi o único homem capaz de medir forças com sua linda rainha em seu desafio. Siegfried poderia. Mas Siegfried não fez. Não gostaria de tentar? Seria uma honra, Rainha Brunhild. Que armas devemos escolher, então?
Armas que foram forjadas do mesmo minério e nunca se cruzaram. Minha lança e sua espada. Obrigado pela chance de conhecer os meus limites. O que houve? Eu estava cansada. Resolvi me deitar. Não quis dizer isso. Por que você saiu sem mim? Por quê? Siegfried, resta tarde na frente de todos. Mas você venceu. Ele me deixou vencer. Eu sei diferenciar uma pretensa derrota de uma vitória genuína. Ele teve sorte, só isso. Provavelmente cedeu para não chegar ao leito nupcial coberto de hematomas. Você é a única mulher que realmente já desejei. E o senhor me tem? Ou deseja? O senhor me quer, meu forte marido? Estou esperando. Já chega, minha rainha. Eu bebi muito esta noite para me ocupar com essa tolice. O homem que me derrotou não tinha bebido muito. O quê? Ou talvez o senhor tivesse bebido. Alguma poção mágica para lhe dar força, quem sabe? Bom, vou lhe revelar um pequeno segredo. A minha força é uma dádiva dos deuses. E se encontra neste cinto. Se conseguir removê-lo, terá uma donzela submissa em seus braços. O homem que sobrevive ao desafio não sobrevive à própria noite de núpcias?
Brunhild, pare! Me desamarre! Pare com isso! Me desamarre! Me desamarre agora! Fique quieto. Está louca, mulher? Me solte! Não acha Brunhild bonita? Ah, sim, ela é bonita, mas é uma beleza dura. Você notou, então? O quê? Aquela frieza. O modo enfurecido com que ela nos olha. Ela está furiosa por ter sido derrotada por Gunther. Acho que ela não gosta muito de mim. Deve ser porque você conquistou seu marido sem precisar lutar com ele. Brunhild, por favor, não deixe que meus servos me vejam assim. Eu prometo, nunca mais vou tentar dominá-la. Então que isto lhe sirva de lição. Eu posso estar presa nesta gaiola dourada, mas eu nunca serei sua mulher. Só estou pedindo que tire o cinto dela e não que me substitua de alguma outra forma. Não ajudaria o homem que lhe concedeu a própria irmã? Boa noite, meu rei. Eu só quero que sejamos felizes juntos. Que sejamos marido e mulher. Olhe para o senhor, meu rei. Está à minha altura, não está? Afinal, o senhor me derrotou na Islândia. Que surpresa! O rei recupera sua força. Estranho. Como ela vem e vai sem aviso. Ouça, não quero lutar. Eu amo você. Então prove. Era o que eu precisava saber. Siegfried. Agora pode ser meu marido. Aonde vai? Me desfazer dessa feitiçaria pagã. E quando eu voltar, eu espero que seja minha mulher. Onde você estava?
Grimhild, por que não está na cama? Eu acordei e você não estava lá. Eu não consegui voltar a dormir sem você, então eu esperei. O que é isso na sua mão? É nada importante. Deixe-me ver. Um cinto de mulher. Por que tentou esconder? Não é o que você pensa. Nós estamos casados há apenas um dia. Tudo o que eu posso dizer é que seu irmão precisava de mim. Para quê? Isso eu não posso dizer. Por que não? Eu prometi não contar. Grimhild, eu juro por todos os deuses que eu permaneço seu marido fiel então, e por sincero. que não responde às minhas perguntas? Que tipo de ajuda o meu irmão precisava de você para tirá-lo da cama a essa hora? E que tipo de ajuda deixa um cinto de mulher em sua mão? Se eu dissesse, estaria quebrando um voto de segredo absoluto. Pois quebre. Abram as portas para nós, por favor. Não podemos fazer isso, senhora. Não pode? Por que não? Nós temos ordens da rainha. O quê? Ninguém pode entrar na igreja antes da rainha de Burgan. Deve estar brincando. Abram as portas. Não podemos, Lady Grimhild. Brunhild, como se atreve a ordenar que fechem as portas desse lugar para mim? Eu sou a irmã do rei. E eu sou esposa, rainha de toda Burgund. É certo que eu entre antes de qualquer outro menos nobre. Afaste-se agora e deixe sua rainha passar. Você não é minha rainha, Brunhild. E como se atreve a se referir a meu marido como inferior a alguém? Ele mesmo se apresentou na Islândia como servo de Gunther. Ele prestou serviço a seu marido quando a derrotou noite passada. O que disse? Você me ouviu. E também foi o meu marido quem venceu você na Islândia. Ousa insultar a rainha de Burgund em público com essas mentiras? Então, primeiro eu sou esposa de um servo e agora sou uma mentirosa? Você reconhece isso? Quem lhe deu isto? Meu marido. Você acredita em mim agora? Ele tirou de você ontem à noite em seu próprio quarto. Me surpreende que não tenha percebido. Agora saia do meu caminho. Eu só não entendo como pôde revelar meu segredo mais íntimo e de seu irmão na frente de toda Burgund. Grimhild, eu só quebrei meu voto porque eu contava com sua discrição. Eu sei, eu sinto muito. Por favor, perdoe-me. Amo você mais do que a vida. E agora estou com medo de que alguma coisa terrível aconteça e de alguma forma sejamos separados. Não chore mais.
Em 2 dias estaremos muito longe daqui. Longe do seu irmão e das complicações de seu casamento. Ele estava errado em fazer você parte disso. Ele se aproveitou da sua lealdade. Mas agora acabou. Participarei da caçada e depois partiremos em paz. E hoje eu vou ordenar que o ouro seja levado para a nossa embarcação. Assim que a caçada terminar, seguiremos nosso caminho. Isso não pode ser mais cedo. Nós não podemos partir agora. Eu queria, mas... não podemos deixar o seu irmão com a impressão de que partimos, querendo mal a ele. Falei desde o início que não se podia ter confiança nele. Não importa, que justiça seria possível aplicar para corrigir isso? A simples justiça encontrada em nossos livros da lei podem não ser suficientes neste caso. Siegfried usou mágica para ajudá-lo, é verdade. Mas que outro uso ele fez dela? Sabe que o povo glorifica mais a ele que ao senhor. E agora ele tem a mão de sua irmã em casamento. Ele tem direito legítimo ao trono de Burgundy. Que ele planeja seguir, meu rei? A sua queda? Você me disse que a presença daquele tesouro aqui não me traria nada além do bem. Meu rei, mesmo que a rainha tenha um filho seu, toda a língua em Burgundy vai maldizer que, na verdade, é um bastardo de Siegfried. O reino já está propenso a esse escândalo. Não será esquecido. Vai manchar o senhor e sua família pelo resto de seus dias. A menos que algo seja feito. Encerrarei a aliança e o mandarei embora. Deixe-o viver seus dias em Zanten. Não é o bastante. Pode não se importar que homens o chamem de fraco e traído. Mas e quanto a mim? Fui enganada pelo exterminador de dragões e pelo senhor. Sou a rainha da Islândia e Burgundy. Eu não serei desonrada. Eu serei vingada. E existe apenas um castigo justo para tal crime. E o que sugere que eu faça? É muito simples. Siegfried deve morrer. Não pode dizer isso. Ele é meu amigo. Mais do que amigo. Meu irmão de sangue. Depois do que compartilhamos, uma traição assim... eu não poderia matá-lo. Ou o senhor o mata, ou eu me matarei. Meu rei, talvez essa punição venha a acontecer como um acidente na caçada de amanhã. Sabe que Siegfried é invencível. E sabe tanto quanto eu que ele não é. Rainha Brunhild?
Rainha Brunhilde, por favor, deixe-me falar com você. Eu tenho uma coisa que é sua por direito e devo devolver. De fato, tem uma coisa que é minha por direito. Mas é tarde demais para devolvê-la. Vocês cristãos valorizam demais o perdão. Não espere isso de mim. Eu não espero, Rainha Brunhilde. Tudo o que posso fazer é dizer o quanto é doloroso o meu arrependimento pelo modo como a tratei na frente da catedral. Eu tive ciúme. E quando eu pensei no que parecia estar acontecendo, eu não pude suportar. Uma vez eu amei um homem que pensei ter sido enviado pelos próprios deuses. Eu amei o mundo inteiro porque ele estava nele. Por muito tempo ficamos separados, mas eu suportava. Porque sabia que um dia retornaria. Mas quando ele retornou, era como se seu coração tivesse sido lavado. Eu o amava como antes. Mas ele não me amava. Éramos estranhos. Como antes de sermos amantes. Siegfried. Siegfried. Brunhilde, eu lhe fiz um mal terrível. Não falemos mais sobre a catedral. Eu não estou falando da catedral, eu falo de uma coisa muito pior. Do que está falando? Não me fez nenhum outro mal maior. Uma vez eu amei um homem que não me amava. E eu não pude suportar, pois o mundo era um lugar vazio sem ele. Então, quando Hagen veio até mim com uma poção profana que afastaria a memória de antigos amores e traria um novo, eu fechei os olhos para o que era certo e dei para aquele homem beber. Foi mágica de Hagen. Siegfried nunca soube, e mesmo que soubesse, não havia nada que pudesse fazer contra. Esse é o meu grande pecado contra você. E contra ele. E eu vou me punir pelo resto da vida. Vejo que não fui o único a ter sorte. Muito bem, meu irmão. Venha beber conosco. Eu vou lavar o sangue primeiro.
Armínio! Foi uma emboscada. Um grupo de saxões. Assassino. Como pode me acusar? Que razão eu teria para matar um homem que nos fez tanto bem? Inveja. E culpa. E ganância. Com Siegfried morto, você não teria que enfrentar sua própria fraqueza e desonra. E com ele morto, poderá ficar com um tesouro para você. Todo ele. O tesouro. Porque eu não o quero mais. Sempre quis o ouro pra você. Foi por isso que o matou. Nós planejamos juntos! Você jamais terá o ouro! Mas o ouro é meu patrimônio hereditário nibelungo, é meu! Seu insolente filho de um anão! Fique fora disso, garoto. Ele assassinou o nosso rei! Eu ordeno que o prendam! Quem de vocês se aliar a mim será recompensado com o ouro do tesouro. E finalmente traído, como ele traiu a mim. Hagen de Tronhe. Assumo o destino que meus deuses escolheram. Seus deuses estão mortos. Em breve saberemos.
Devolva este anel a seu legítimo dono. Leve-o de volta aos Nibelungos. Todos que caminham sobre a terra devem morrer. Mas o verdadeiro herói nunca morre. Em nossa memória, ele viverá para sempre. Armínio, voltou. Hoje os velhos deuses revivem. Não, Gizler. Hoje os velhos deuses morrerão com eles. Nothing. I can feel it when you breathe.
I actually grew up at the River Rhine, where our story plays. And when I was a child, I was very often fishing with my father, and he told me actually the first time the story about Siegfried, the dragon slayer, and about the treasure of the Nibelung lying on the bottom of the river till today. He always told me there's somewhere under this water, you know, you still might find the Nibelungen Schatz, the treasure of the Nibelungen. Who are you? The Nibelungs, the people of mist and twilight. You gave the gold back to us by slaying Fafnir, and we thank you for it. In a way, I have been waiting for this film because I was brought up with fairy tales. My father was a professor of fairy tales at a small university in the south of Sweden. And from the moment I started to understand my mother tongue, he gave me all the wonderful folk tales from Sweden, from Norway, from Ireland, including, of course, the Brothers Grimm and Hans Christian Andersen and all the rest. And, of course, all the tales from the Nordic sagas, including the tales about Thor and Odin and all the Nordic family of gods. The saga about the Nibelungen was, of course, also part of this. So finally I got an opportunity to work with it, and I'm very grateful for that. Today the old gods live again. No, Gisela. Today the old gods will die with them. The saga spans many centuries. The first origins or roots of the saga you find in the 5th century as a Nordic saga. The latest version of it, the most modern version of it from the 13th century, Das Nibelungenlied, which was written by an anonymous German poet. I hear you want something of mine. I'm the Lord of the Dragon's Gold. If you want it, you're welcome to try to take it. But you have to fight me first. Big words for blacksmith. Takes more than gold to make a man worthy to fight a king. And it takes more than a crown to make a man be a king. We have combined this saga as well as 2 other sagas, the Edda saga and the Norse saga. And the combination of the 3 is how we became intrigued and allowed this story to be told on a more universal and broader level than simply focusing on the Nibelungen saga, which is very much embodied in the German culture. It's a very, very huge legend in Germany, as you know. So it was pretty clear that I had some interest in playing the part to do all of that. On the other hand, I was a bit intimidated, to be honest, by the size of it, because Siegfried is like this. You know, he's just, I mean, how do you want to play a hero like that? You killed my father! The wonderful thing about myth and legend is that it does transcend cultures and nationalities. Clearly, that's been demonstrated by the global success of Lord of the Rings, but also E.T. or Mary Poppins. I mean, it's all tapping into the same willingness on the parts of people to be open to stories and entertainment which transcend their time and place of conception. It's a great saga, and one that I think is very appropriate to bring to an updated screen version. I've seen, since I became involved with the project, I saw the Fritz Lang Siegfried version, and then I saw a little bit of the film from the 60s. Uli showed me a scene or 2 from it, and it's very dark and very severe, and hopefully this version has a little bit more, I don't know, youthfulness, and hopefully if it comes out right, it will be identifiable despite the fact that it took place 1,500 years ago.
King Gunnar. I was always hoping, you know, since film school, this is our greatest epos, this is our greatest story, our greatest myth we have. This story I want to tell. What's that? Is it a war? It sure looks like that. And who's the enemy? I did already the first storyboards about 18 years ago. I tried to get a movie made out of the Nibelungen for Dino De Laurentiis in Hollywood. And when Vola Bauer and Tim Halkin actually approached me about now, I think it's about a year and a half ago, again with the story of Siegfried, I was ready to do it. We had a wonderful collaboration, not just between Rolla, myself, and Uli, but also with our two writers, Dwayne and Peter Morwood, and that started a several-month collaboration in rewriting the script to fit Uli's vision, and it's just been a wonderfully creative, fun process. One of the things we focused on is how to build up the right sort of budget for this subject. If you want to have the gold, if you want to have the dragon, having an incredible look, of course you need money for it, and you need a support system from the visual effects. And it used to be you would not have a visual effects expert on the production as a producer. You would simply hand your film over after principal photography to a visual effects house, pay an exorbitant amount of money, and get hit or miss visual effects. A visual effects supervisor, on the one hand, is hired oftentimes too late in a project and has sometimes only the possibility to babysit the shots being made, also does not have the say to actually really change something, to give a lot of input. In this case, for Mark and myself, also as producers on the movie, we've been taken very seriously. We had very early talks with Tandem on this picture and made suggestions of how this can look really grand. And that was just a great opportunity. From a visual effects point of view, we're going a very unconventional route, because usually visual effects only get employed in movies when either there's something that you cannot do, fantasy elements for instance, or if there's something that's just way too expensive to do. In our case, we actually have a mixture of all those things and some rather unconventional techniques where, for instance, we're creating entire landscapes. We're creating entire countries, like Iceland in our case, in the computer. The Dragon Slayer doesn't join you? He's already preparing the ship for our return.
The axes. I also was very lucky to get Volker and Mark involved, the visual effect, they are co-producers on this movie, and they try new stuff. We have surely a limited budget, and they really go places where people would not, under the limitation of our budget, would dare to go. So some of the landscapes, some of the scene are completely created in the computer. When we have a sequence with a castle, of course there's a set being built and you see parts of it for real, but there's only so much you can do, and you can build also of course for a budget. And then you use the expertise of visual effects to actually enhance all that. So you do partial enhancements on the set, which means you actually shoot a set, and sometimes you see up a wall, and the wall for real is only 10 meters high, and then we actually in visual effects do the rest of the wall, and this is usually computer generated, which means that we actually take textures of the walls. If you take a texture of a wall, somebody takes still photos with a digital camera, and we scan that into the computer and build our own wall out of that. This is how we actually create a lot of the additional pieces of the castles. Another technique to build castles is actually to take real castles and scan them with a 3D scanner, which Mark Weigert has done on this movie extensively all over Europe. So we can, from different designs of castles, we can then later build our own castles. So we become architects in a way. And the film is full of visual effects. We'll be having over 600 visual effects in the movie, which is close to a third of the movie being basically fake. And some examples would be the entire dragon fight. Of course, the dragon is entirely computer generated, but also the environment in which it takes place. The cave is only partially built as a set, and most of the cave is actually going to be built in the computer. Then the ice fight in Iceland, basically whenever, not only the fight itself, but also whenever we see establishing shots of the ships arriving in Iceland, when you see the entire ship, it's always a computer-generated ship. The entire castle of Iceland, we only build interiors, there's no exterior that has been built, so it's always entirely created in the computer. The landscape is a mixture between Alaska and some other elements that we put in. The fight on the ice, where the ice flows, actually is entirely shot in front of blue screen, so the entire environment will be glaciers from Alaska and landscapes. And this process, this way of working, when you start with the visual effects company from day one, or shortly thereafter, when you have your pieces, most of your pieces financially together, and then working with them on the script and the recce and continuing in the budget, and then seeing how all of that can be put together is the best way of working. Having so many visual effects, I mean, we're talking about 800 shots, makes it indeed cheaper, to shoot upfront on HD, so we can go immediately into the computer in the digital. It is already a digital process. Father, take me with you on your journey to Bergen this year. Why? Maybe the river holds an answer to what happened before you found me. You were never curious about that before. It never really mattered before. Maybe last night changed you. I don't know anything about myself. I've never even left the smithy. And now I feel I must.
Let's get the boat ready. We'll leave tomorrow morning. Thank you. For me, it was pretty clear from the beginning that Benno Furman was the ideal Siegfried for me. Well, when I get offered the part of Siegfried for the Siegfried saga or whatever we're gonna end up calling our film, it's like a childhood dream you can't really say no to, because it's sword, it's princesses, it's castles and fighting with dragons, and you get to do all the stuff that's fun, riding horses and sword fighting and fighting choreographies and stuff. And for me, this is a young Marlon Brando, and that's exactly what we were looking for a Siegfried, a diamond in the rough. The character is a king who doesn't know he's a king. It's a king who was brought up to be a blacksmith. If I continuously think about, being a hero, and then I think he's going to be ending up somewhat plastic and somewhat theoretical. So I basically try to, extend my chest a bit more and bring him down a bit more, so we could have a fun time. And also, for me, it was very important to not portray him just as a hero, but as a human being, with as well the sensitive side. Is this medal the reason you came here? No. You are. Never mind him, blacksmith. Tell me something. Do you believe in destiny? Why? We were both sent a sign that would bring us together here. That sign was big enough for the whole country to see. The only ones here are you and me. Also, Kristana Loken, the Brunhilde, who plays Brunhilde for me. I actually saw her in Terminator 3, and I thought, if she can be a real threat for Arnold Schwarzenegger, she is really the ideal. She will be my ideal cast for Brunhilde, a woman who no man in the world can defeat. I was really taken with the story overall. When I got the script, it's a long script. I only got up one time to use the toilet, and I just read it front to back. And she's a great character. She goes through so many different transitions in the film, and she's really got a specific strength about her, but underneath it, a definite vulnerability. I have to say, I love Kristana and what she brought to the role. I think she was full of life, very, very strong woman, which brought the right kind of attitude to Brunhilde. She fights like a man, looks like a beautiful woman, and she was raised on an apple farm. I mean, she has a lot of hippie blood flowing through her veins that makes her extremely sympathetic and likable. I've rarely been in a cast that's so friendly and good-looking and talented, present company accepted. Kristana in particular is one of the most beautiful people I've ever seen, inside and out, and it's a real privilege to work with her. I've recently seen her work in Terminator 3, where she doesn't have very much to say, but she physically is one of the most accomplished, controlled performances from somebody with her experience I've ever seen. I particularly like her ability to beat the shit out of Arnold Schwarzenegger without breaking a sweat. Because I love you. And I don't know why it never occurred to me. Nothing matters now. Except that you love me. I've also been very lucky with Alicia, who's playing my sister. We've had a lovely time together, and it's very nice when a family kind of gels like that. Alicia, to have some great female energy as Kriemhild, I think we did some great stuff. I really respect her as an actress. I think she's very talented. All right, Kriemhild. Ready? Let it go. Go.
Huh. So much for the pigeon. I've not only never played a princess before, frankly, I think it's about time, but I've never played a character, I don't think, who's gone through so much in the course of a story. I think it was superbly cast because Alicia, if you look at Alicia, besides her talent, just by her natural looks, she doesn't even need to wear a crown. You know, she puts on a period dress and she looks like a princess, full stop. I do. I now pronounce you man and wife. Another ideal cast was actually Sam West for Gunther. I know him from Iris and especially from Howard's End, from great movies, and he is one of the young great actors in England, and I was very excited to get him for the part of Gunther. Eric the blacksmith owes you no allegiance, but he killed Fafnir on your behalf. If he agreed to join our army, I'm certain it would encourage our warriors. And discourage the enemy. To meet a man who slew a dragon single-handed would give anyone a pause for thought. Ask that he ride with the Burgund host. Working with Sam West has been a real pleasure. The compatibility and the complementary nature of our work, I think, has been very successful in fulfilling the potential of the scenes, and has been very worthwhile. This blacksmith must be blessed by God. Or the devil. He succeeded where you and 12 of your best warriors failed. Whatever power he used against the dragon, he could use against you. He did this for me. Open your eyes, Hagen. Let your suspicious mind have a holiday. I've been a fan of Julian's ever since I saw Room with a View, and have followed his career ever since then. And I knew he would bring an intelligence to this villain, which would make it formidable. Julian Sands is a mountain goat. He he can climb Table Mountain faster than anyone, and he took me climbing with him on many occasions. I don't like Saxons. I do, once in a while. Yeah. The other exciting cast is Max von Sydow as the foster father of Siegfried. He plays a blacksmith who finds Siegfried as a child on the river and raises him till Siegfried himself will find out that he is actually a son of a king. And of course Max, whose work I've admired since 20 years before I was born. And it's a great honor to work with him. And he's terrific, very, very nice indeed. I'm hoping he'll sign my copy of Wild Strawberries. I was so nervous when I met him at the airport. This is an icon. I mean, I never thought I would meet him, actually. So for me, this is like meeting Laurence Olivier. And I put him up there in the same category. He's just such a brilliant actor and such a lovely, gracious person. It's been a pleasure having him here on board. He's just a giant person. He has so much dignity, so much style, so much class, and so much humility as well, that it was fantastic meeting him and working with him. It was an honor. My part in this film is nice because most of the times I'm offered intellectual characters, and very, very often, say, clergy, one way or the other. Priests, bishops, popes, saints, etc., etc. And I'm a bit sick and tired of that. Suddenly I get this very simple, very authentic, genuine character of an uneducated blacksmith. Listen, the world around us is in the throes of great change, and the new powers struggle with the old for domination. And I've done my part in that struggle. So when my time comes, my body can descend to the gods in the old way. The way of fire and water. But you and your queen are children of the old world too.
The gods gave you wondrous powers, and you must fulfill your destiny together, wherever it leads you. I've done quite a bit of stunt work before with weapons and things like that, so I had a pretty good background. I did several rehearsals with Mo, and of course the choreography would change and you have to go back and change it, and you know, on the day you basically do a few moves and you know, and then they reposition, and so thankfully I think I'm pretty good with choreography, so somehow it just happens. I've learned a 70-element fight on the with axes, which was quite exciting. It's not as big as a normal fight, and axes are not as fun to fight with as swords, because you have to have a shield in one hand and an axe in the other. Once you lose the shield, it becomes more interesting because you can block and parry and do all sorts of things with two hands. But I'm used to fighting with swords, which is, you know, much quicker. Something like sword fighting, which involves another person and, you know, weapons, all of which can inflict pain and damage if they're not properly used, require you know, careful consideration and the utmost concentration. I have been involved in, say, stage fights and film fights in many shapes. This time it is a battle between two rogues and the honest blacksmith. And we've had a very good physical teacher on this show, say a master of arms, who has been very instructive. I suppose physically, just doing the fight is very difficult, because it takes about 4 days to do a sequence that might last a minute and a half, and it's very tiring and it's very hot, and you want to get it right without making it look like too much of an effort. I did, you know, all of the fighting myself. The way it works, you always have a double for the real rough shit. I did, but I also had a double who was ready to jump in when things got a bit too hectic and producers don't allow you to, you know, fall 3 meters straight on your back or whatever. But you know, I try to do most of the stuff on my own. I have been hoisted up to sort of 30 feet in the studio and dropped off the edge of a couple of large containers. Action! We did a lot of cable work, which was great for the ice fight and also for the wedding fight. I love any of the action sequences. For me, it's just really a blast, and also being able to ride. Originally, there was virtually no riding for me in the film, and then Uli found out that I could, so he wrote in this scene, which was great because it was such a great way to end the movie. Galloping off and giving a good yell.
this movie, it was a lot shot in front of blue screen, what brings in a lot of difficulties you don't expect before. It's something, usually all these new techniques, the computer driven techniques, I use it if I need them, if they should never overtake the story. So you have to know what story you want to tell and then use all those modern techniques, and this movie will use it a lot. I don't think any of us, except our CGI people, Volker and Mark, had ever worked with so many shots that were CGI'd, and I think a lot of people, even from the crew, were like, all right, yeah, okay, yeah, well, I think this is what we're gonna do then. But nobody really understood. Especially when Siegfried fights our dragon, you can imagine we did not find a dragon, so we had to create we didn't build it either. We created it completely in the computer. So it was a great challenge for our lead actor, for Benno, to fight something what is not existing in front of the camera. Benno Fürmann as Siegfried has a very tough job fighting the dragon. Starting with the fact that it is very tricky to fight a dragon. He had no dragon he was fighting while we were shooting it. So you need some really good acting skills just fighting thin air, basically. And of course, Uli as a director needs to have, and which he has, very good directing skills and explaining to Benno exactly what he's going to see later. The whole first week of his being on the set, he was slaying the dragon with no other actors. So I salute him for doing that. We were all coming onto the set to meet him for the first time, and he was just acting with nobody, standing in front of a blue screen. It was just like like boy stuff, walking into a cave and screaming at Fafnir, the dragon, to come home and slaughtering him. And the reality is that I was standing in a blue room for like 7 days. Fafnir! Come out, you little worm! Fafnir! Come out! Come out, you worm! For days he fought a phantom in front of him. Actually, we just had on a long stick a tennis ball, so he knew about where the head of the dragon will be. But all the other elements were not actually existing till we now, in post-production, created our dragon. The dragon is being built completely in the computer. We were debating in the beginning if we would have some real dragon pieces, but decided that it gives us the most flexibility, and especially gives Uli the most flexibility if we do not shoot any dragon pieces on set that he would then have to use like they were shot. The dragon in the dragon fight scene is entirely computer generated, which really means it is being designed and built in the computer as a computer model, a so-called wireframe model. We design the bones, the muscular structure, anything. A dragon has to move correctly. So you see that the skin stretches in certain areas. You see muscles coming through. All that has to be created in the computer. And on top of it, the texture. So in post-production, we actually have the possibility of changing angles, changing movements of the dragon. I don't want to say till the last minute, but for quite a while. And this is great for a director in directing the sequence also in post-production. You have to know every shot before you even start the movie. Meaning I always start to create first a storyboard, a detailed storyboard, shot by shot. So everybody of our crew members, every single person can see how the movie at the end will hopefully look like. And that's also a great
tool for communication, because we have an international crew as much as we have an international cast. So everybody is on the same page. And then very difficult scenes like the dragon fight, you have to pre-simulate in the computer. It's very important that you do a pre-visualization, which is a computer animated version of the dragon fight, and it's a very simple approach of visualizing this sequence. You have it almost looks like puppet theater, like stick figures, only that it's done in the computer. And we use this to show the sequence to the director, to the actors, and everybody gets an idea of how it would look like from all the different camera angles and what the dragon is actually doing. CGI gives you freedom because your fantasy is, whatever's in your fantasy you can create. There are not many limitations anymore. That means you can really go, you can fly, your fantasy can fly.